Oi pessoal, professor Demis aqui novamente. Nós vamos continuar com o nosso assunto de física, tá bom? Então nessa aula nós vamos estudar sobre as unidades e as medidas utilizadas na física. Também utilizado em outras áreas, principalmente a área das exatas, como a química e a biologia. Então basicamente é uma preparação ainda para se estudar física, tá bom? Então vamos lá. Então primeiro pessoal, deixa eu mudar aqui. Então, pessoal, quando a gente trabalha com alguma ciência, nós temos que utilizar um padrão para que a gente possa se comunicar com todos. Então, por exemplo, na ciência, nós temos padrões que é utilizado tanto aqui no Brasil como qualquer outro lugar do mundo, de maneira que os dados coletados aqui sejam perfeitamente entendidos por outras pessoas de qualquer lugar do mundo. E o contrário também. Vamos supor que você esteja estudando algum assunto e aí você quer ver a pesquisa de um pessoal, por exemplo, do MIT. Então você pega o documento deles, os artigos, as publicações das pesquisas, e lá ele vai ter um padrão de unidades de medidas. Esse padrão de unidade de medidas é facilmente entendido por qualquer cientista. Então é importante a gente entender como é que funcionam os padrões de medidas. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma coisa bastante séria e ela vem evoluindo ao longo dos anos. Nós vamos discutir bem melhor sobre isso já já. Mas, por exemplo, antigamente, o que é a polegada? Por exemplo, quando a gente vai comprar uma televisão, nós compramos ela, o tamanho dela por polegadas. Mas o que tem a ver o polegar com o tamanho de uma tela de televisão? Bem, pessoal, antigamente as medidas eram baseadas na Idade Média, né? Pelo polegar do rei. Aí você imagina, dependendo do rei, a polegada ia ser diferente. Isso gerava uma confusão muito grande de medida. Então, fizeram uma convenção internacional de medidas para acabar com esse tipo de problemas. Hoje o polegar tem em torno de 2,18 centímetros, se eu não me engano. Mas, antigamente tinha essa confusão, ou seja, um rei que tinha um dedo maior tinha uma determinada distância, e outro rei que tinha um polegar menor já teria outra. Então isso gerava muita confusão. Então, foi criado o Sistema Internacional de Unidades. Então, quando você vê uma questão de vestibular ou um trabalho de um artigo científico, você pode ver assim, no Sistema Internacional de Medidas. Que sistema internacional de medidas são essas? É um sistema de medidas que serve para qualquer lugar do mundo. É um padrão universal, tá bom? E nós temos as unidades básicas, que todas as outras vão depender delas. Então nós temos a massa, a unidade é quilograma. Nós temos nós no cotidiano nós falamos quilo, mas na ciência a gente tem que definir o que seria quilo, porque nós vamos ver que quilo na verdade é 1000. Então, quando a gente fala de massa, não é quilo, é quilograma, o Sistema Internacional de Medidas, representado pelo Caio G aqui. O comprimento é o metro, o tempo é em segundos, a corrente elétrica é um assunto que vocês vão ver no terceiro ano, é amperes, todo mundo já deve ter uma noção do que seja a corrente elétrica. E temperatura é em Kelvin, então não é em graus Celsius. Então, se você estiver fazendo um trabalho científico, você for publicar ele a nível internacional, você não pode colocar ele em graus Celsius, você vai ter que colocar ele em Kelvin, de modo que qualquer pessoa do mundo possa entender aquilo que você esteja falando, tá bom? Então vamos falar aqui, por exemplo, a ideia de comprimento. O que é o comprimento? Antigamente, como é que a gente pode definir o que é um metro? O que é um metro? Quem definiu um metro? Então, para se definir uma distância exata, antigamente utilizava-se uma barra. Essa barra era de platina, com cerca de 90% de platina e 10% de irídio. Então, o que acontece? Esse material era conservado no lugar, só que nós vamos ver no segundo ano do ensino médio, e dependendo da variação de temperatura, ele pode variar um pouquinho, 1 milímetro, por exemplo, de distância, dependendo da variação de temperatura. Então não é uma unidade muito precisa. De modo que era necessário criar uma maneira que qualquer lugar do mundo tivesse um padrão e ele não mudasse em relação ao tempo. Então, por exemplo, daqui a 100, 200, 500 anos, o metro tem que permanecer a mesma coisa, porque senão as medidas vão dar todas erradas.
Então, esse sistema aqui ainda estava arcaico. Então, eles tiveram que adaptar. O que foi que eles escolheram? Olha, eles pegaram a distância percorrida pela luz no vácuo durante o intervalo de 1 sobre 2,9979458 metros os segundos. Metros segundo não, segundos. Então, esse aqui é um tempo muito pequeno, né? Professor, mas esse é um tempo extremamente pequeno, é muito difícil. É impossível se medir. Não, não é impossível. A física ela está bem evoluída. A tecnologia tem nos ajudado bastante. Então, realmente é uma coisa complexa de se medir? É uma coisa muito complexa de medir. A distância de 1 metro, que é a distância que a luz vai percorrer nesse pequeno intervalo aqui de tempo. Então, como é que se faz para medir isso? Nós vamos ter que utilizar um experimento bastante tecnológico. Nós temos, por exemplo, o interferômetro de Michelson. Então, ele consegue calcular. Então, existem laboratórios que é possível se medir no mundo, qualquer lugar do mundo, a distância de 1 metro, tá bom? A massa. A massa ela tem sofrido algumas modificações. Então tem umas coisas mais atuais que eu inclusive peço que você dê uma pesquisada sobre as novas medidas de massa que foi definido de uma maneira melhor. Então o que foi que definido? O quilograma ele é equivalente a um protótipo composto de um cilindro de platina guardado na Boreal Internacional de Pesos e Medidas. Então nós temos esse pequeno aqui corpo aqui, ele está sendo coberto aqui, ó, por várias cápsulas de vidro. Eles tiram o ar para que o ar não interfira na medida. Então ele aqui é o que representa 1 kg. Vocês verem como a coisa é bastante séria, né? E o tempo? Como é que nós vamos definir o que é 1 segundo? Então, 1 segundo ele vai ser equivalente a 9.129.631.770 períodos de radiação emitida pelo isótopo do átomo de Césio 133, correspondente à transição eletrônica de 2 níveis hiperfinos de um estado fundamental. Eita, não entendi nada. Então, pessoal, é o seguinte, nós temos o átomo do Celsius, e aqui está representando aqui um elétron girando, né? Vocês vão ver isso bem em química também, tá bom? Então ele está girando aqui com a velocidade v, e quando ele der essa quantidade de voltas aqui, ó, vai corresponder a 1 segundo. Mas ele tem os estágios aí corretos. Então realmente é uma coisa bastante complexa. Como é que ele vai calcular isso? É impossível da pessoa contar. Uma pessoa não pode contar realmente isso aqui não. Mas um computador pode. Então, existe o relógio atômico que é utilizado para definir o que é 1 segundo. E ele está aqui, por exemplo, o dessa foto aqui, ela está no Rio de Janeiro, no laboratório de Observatório Nacional. Então, pessoal, observe que quando se trata de medidas é uma coisa muito séria. Vocês viram a dificuldade de se calcular o tempo, o espaço. Por que precisa ter tanta precisão? Devido a umas coisas tecnológicas. Imagine você precisa trabalhar a nível atômico, uma certa distância, e você tem que ter uma precisão atômica de uma distância. Ou então você precisa ter uma precisão muito de tempo. Não pode errar, é uma fração muito pequena do segundo. Então tem que ter um padrão para se poder fazer os estudos nessas áreas. Então a questão de medida é uma coisa muito complexa, apesar que toda medida vai ter um erro, mas utilizando as tecnologias esses erros ficam mínimos, né? De modo que é uma coisa fantástica, né? Muito interessante, né, pessoal? Então, ó, vamos lá. A unidade de área é o metro quadrado, porque a área, você pega aqui é uma distância vezes distância. A distância você bota em metro, essa distância coloca em metro, então a área aqui vai ser lado vezes lado. Ou seja, se você colocar em unidades de medida, vai ser metro vezes metro, que vai dar uma unidade de metros quadrados, tá bom? A massa específica, o do volume é metro cúbico, porque você pega um volume, por exemplo, qualquer coisa aqui, né? Um volume qualquer, você tem que pegar 3 dimensões. Então, metro, então metro
cúbico. A massa específica e tal. Então, todas as outras medidas vão depender basicamente daquela tabela que nós vimos anteriormente, tá bom? Por exemplo, da velocidade é metro por segundo, representado por m vezes s a menos 1. Esse s a menos 1 significa como se fosse o divisor. Isso aqui é a mesma coisa de colocar assim, ó, metro por segundo, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa de m vezes s a menos 1. Esse menos 1, ele muda aqui de numerador para denominador. E aí, pessoal, nós vamos ter que expressar, vamos ter prefixos numéricos. Eles podem ser muito grandes ou muito pequenos. Então, a física vai trabalhar desde coisas muito grandes até coisas extremamente pequenas. Então, nós temos aqui uns nomes aqui para falar das potências de 10. Então, por exemplo, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da nanotecnologia. O que é uma nanotecnologia? É uma tecnologia que é muito pequena, mas pequena quanto? A 10 elevado a menos 9. Então, isso aqui é a mesma coisa, de 0,000000001. É um quê? Não, ele fala, é nano. Se for nanômetros, aí você bota o metro. Se for nanolitros, esse aqui é um litro. Nanosegundos, esse aqui é de segundos. O micro, 10 elevado a menos 6. O mili, 10 elevado a menos 3. O quilo é 10 elevado a 3. Por isso que eu falei que você não pode chamar de massa de quilo. Você tem que chamar de quilograma. Porque do mesmo jeito, o quilo pode ser o quilolitro. Então aqui, por exemplo, nós temos a unidade, né? K. Então quando você coloca aqui, ó, 1 quilograma, esse K aqui significa 1000. Então isso aqui é 1000 gramas, tá bom? Mega. Mega é 10 elevado a 6. E o giga é 10 elevado a 9. Tá bom, pessoal? Então nós temos submúltiplos e múltiplos de qualquer unidade de medida, tá bom? Então agora nós vamos falar sobre notação científica. Olha, pessoal, palavra aqui, ó. Notação. Notação é como se escreve. Como se escreve. Tomar nota. Como se escreve. Mas como se escreve o quê? A parte científica. Então quer dizer que se eu quero escrever de forma científica, eu tenho que utilizar notação científica? Algumas vezes sim. Vamos ver os exemplos. O raio médio da Terra, aqui é o raio da Terra. O raio médio da Terra é 6.360.000 metros. Temos que mover a vírgula decimal após o último zero. Então a vírgula, pessoal, quando não aparece, ela está aqui, ó. E aí eu vou ter que jogar ela para cá. Por quê? Porque na notação científica o número tem que estar entre 1 e 10. Ele pode ser igual a 1, mas não pode ser igual a 10. Isso tudo multiplicado vezes 10. Então vamos ver aqui no exemplo. Então, ó, eu pego esse número aqui e jogo ele para cá. Porque o 6 está entre 1 e 10. Mas sim, mas e aí? É só jogar a vírgula? Não, eu tenho que ver quantas casas decimais foram diminuídas. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui fica mais 6. Então esse número aqui é a mesma cor desse outro. Só que esse último aqui, em potência de 10, ele está em notação científica. Então, por exemplo, aqui. A velocidade da luz no vácuo é de 300 bilhões de metros por segundo aqui. Tá faltando um metro aqui. Metros por segundo, tá bom? Vezes 10 a menos, S a menos 1, nós já vimos. Em notação científica, a vírgula está aqui no final. Ela tem que estar entre 1 e 10, então ele vem para cá. Então fica 3,0 vezes 10 elevado a 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembre-se, pessoal, que a gente não está contando aqui os zeros. Nós estamos contando o deslocamento da vírgula, tá bom? Então, toda vez que a vírgula vier para o lado esquerdo, fica positivo. Toda vez que a vírgula for para o lado direito, fica negativo, tá bom? Vamos ver aqui como é que fica negativo. Então, para você lembrar, se for um número grande, fica positivo. Se for um número pequeno, fica negativo. Então, por exemplo, o comprimento de onda de luz. Comprimento de onda de luz é uma coisa de ondulatório, que vocês vão ver no segundo ano. Tá aqui, ó, 0,000000059 metros. Em notação científica, o número tem que ficar entre 1 e 10. Então fica 5,9. 5,9.
A vírgula do 5,9 tá aqui, ó. Mas a vírgula do número tá aqui, ó. Então, qual foi o deslocamento da vírgula? Nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, menos 7. Lembra quando eu falei que o número é pequeno, você coloca negativo? Então, tá aqui. Bom? Então, é só treinar, não é uma coisa complicada, é uma coisa fácil, inclusive. Vocês vão ver isso durante os anos, tá bom? Vocês não vão ver aqui um assunto de física especificamente sobre isso. Você vai ver em cima de uma questão qualquer. Se você estiver trabalhando calorimetria, se estiver trabalhando eletricidade, aí vai aparecer isso aqui. Então você tem que saber logo aqui para não se aperrear nas questões. Imagine você saber interpretar o fenômeno físico e na hora de responder uma questão não conseguir saber a parte matemática. É um vexame, né? Então você tem que treinar que vai dar tudo certo. Então, pessoal, olha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui nas conversões de unidades. Então, se eu quiser transformar 500 milímetros em metros, como é que eu faço? Vamos lembrar aqui, você com certeza deve ter visto isso no fundamental, mas você não precisa se aperrear. É só lembrar, nós temos metro, decímetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então nós temos aqui, ó, 500 milímetros. E aí você tem que jogar para cá. Então você vai ter que tirar 3 casas decimais. 3 casas decimais. Então menos 3 casas decimais. Então se a vírgula está aqui, menos 3 casas decimais, nós temos 0,5 metros ou meio metro. Bom, você também pode utilizar aquela tabela aqui, ó. Mili é 10 a menos 3. É a mesma coisa dividir por 1000. Então se você pegar 500 e dividir por 1000, você vai ter 0,5. Aqui, por exemplo, 3,2 metros. Olha só, de metro para centímetro, olha só, você vai ter que adicionar 2 casas decimais. Então nós temos a vírgula aqui, adicionando uma casa é o 2, mais uma casa é o 0. Pronto. 3,2 metros é a mesma coisa de 320 centímetros. Então nós temos aqui 9.560 centímetros e você tem que transformar para metro. De centímetro para metro você volta 2 casas. Então nós temos, a vírgula está aqui, ó, tirando uma casa, é o 0, a outra casa é o 6. Então ele vai ficar 95,60 metros. Bom, aqui transformando para grama, aqui mesma coisa, pessoal. Nós temos grama, decigrama, centigrama, miligrama, mesma coisa aqui. Então, mas aqui é o quilo. O quilo também vai ficar as 3 casas. Então, de quilo, o quilo aqui, ó, vamos voltar para aquela tabela. O quilo é 10 elevado a 3, que é a mesma coisa de 1000. 1000, né? 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Então, se você pegar 0,45 kg, nós vamos ter 450 gramas. Se você quiser, nós temos 1.997 gramas para quilogramas. De grama para quilograma, nós temos que dividir por 1000, bom? Então, 1.997 gramas é a mesma coisa de 1,997 quilogramas. E se você tiver 54.000 quilogramas, 54, aqui 10 elevado a 3 para 10 elevado a 6. Por que 6, professor? Porque se você colocar aqui notação científica, voltando aqui 54 vezes 10 elevado a 3, isso aqui é a mesma coisa, porque isso aqui não é 1000, 10 elevado a 3. Só que ele quer que você coloque em gramas. Então em gramas você multiplica por 1000.
Aí 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3, nós temos 10 elevado a 6, tá bom? Então, pessoal, agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa aula. Continuando aqui, lembrando que na aula passada nós discutimos sobre as notações científicas, né? Então agora nós vamos falar sobre algarismos significativos. Então observe aqui essa figura aqui. Essa medição, nós temos aqui um valor aqui. Que valor que está sendo medido aqui? Bem, nós temos aqui 200 e 300. Isso aqui é um voltímetro, ele mede tensão elétrica. Mas você não precisa saber disso agora. Você só precisa aprender a medir. Aqui nós estamos aprendendo a medir uma coisa, tá bom? Então observe o que está acontecendo. Se você pegar entre 200 e 300, é 250. Ok. 250. Só que aqui ele vai gerar uma dúvida. Vou colocar até um zoom aí para vocês verem. Para você dizer qual valor vai gerar uma dúvida. Então, o ato de medir é um ato que é complicado, não é tão simples. Ah, pessoal, mas se fosse digital dava para ver. Sim, mas depende do nível que você quer. Vamos entender melhor já já. Define-se como algarismo significativo, em uma medida, todos aqueles considerados corretos, de acordo com a precisão da escala do instrumento ou aparelho, mais o primeiro duvidoso. Então, o que acontece aqui, ó? Então, nós temos aqui, deixa eu apagar aqui tudo. Então, observe aqui, pessoal, o que está acontecendo aqui? Nós temos aqui esse ponto aqui, para você entender. Então, isso aqui seria o meio, tá bom? O meio. Então, esse aqui seria 250, que está entre 200 e 300. Esse aqui seria o 225. Então, aqui, o que seria? Seria aproximadamente aqui 230 mais ou menos. Então observe, pessoal, que não é muito simples a medição aqui, não é muito simples. Então você precisa utilizar técnicas para medir, tá bom? Nós vamos discutir isso aí, não tenha medo. Isso aí que também não é uma coisa tão complicada. Vai depender muito do instrumento. Aqui o instrumento ele não é preciso. Mas por que ele não é preciso? Porque eu acho que ele não precisa ter essa precisão. Cada equipamento vai ter uma precisão específica, tá bom? Então, o que seria a ordem de grandeza? Pessoal, a ordem de grandeza significa o tanto que o número é grande em potência de 10. É representar o número ou muito grande ou número muito pequeno em uma potência de 10. Para que serve isso? É porque às vezes você não precisa saber exatamente um valor. Você pode só querer saber se ela é algo muito grande ou algo muito pequeno. Então, por exemplo, eu saber a distância daqui para Júpiter. Distância muito grande. Você vai precisar saber esse valor em milímetros. É absurdo isso aí. Mas você pode querer saber uma noção de potência de 10. Para ter uma noção de quão longe é Júpiter. Tá bom? Ou então uma coisa muito pequena. Saber, por exemplo, qual é a ordem de grandeza de um átomo de hélio. Então você representa isso por potência de 10. Então como é que a gente faz para descobrir um número em ordem de grandeza? Para se obter a ordem de grandeza da quantidade medida, escrevemos o resultado em notação científica. Então a primeira coisa que a gente faz em notação científica. Então deu lá, n vezes 10 elevado a p. A gente viu que esse n aqui, ele tem que estar entre 1 e 10. Ele pode ser até 1, mas não pode ser 10, tá bom? O número tem que ficar entre esses valores aqui. Então nós comparamos o fator n com a raiz de 10, que é aproximadamente... Agora, por que, professor, foi raiz de 10? Por que não pegaram um número específico? É complicado. Existe uma certa briga aí de alguns livros aí, mas hoje é definido como aproximadamente 3,16. Você nunca vai encontrar, pessoal, uma questão de ordem de grandeza que o resultado de 3,16, 3,15, ele vai dar 3 ou 4. Mas ele não vai deixar essa dúvida para você. Então é um pouquinho maior de 3,16, tá bom? Não se preocupe com isso aí. Essa formalidade mais específica é mais no nível superior. Esse nível aqui médio de você não precisa tomar essa precaução toda não, tá bom? Então se o número for maior do que 3,16, a ordem de grandeza é 10 a 1. Se for menor, é 10 a
0. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui o número 4.000. Qual é a ordem de grandeza do número 4.000? Então você transforma em notação científica, que é 4 vezes 10 elevado a 3. Esse número é maior do que 3,16? É, professor. É maior do que 3,16. Então você vai pegar 10 elevado a 3 mais 1. Ou seja, a ordem de grandeza dele é 4. Não entendi ainda. Vamos fazer mais questões para você entender. Então, se você tiver aqui 20.000, ordem de grandeza, a notação científica, o número tem que estar entre 1 e 10, então ele vai ficar 2. 2 vezes 10, a vírgula está aqui, vai passar para cá. Nós temos 1, 2, 3, 4. Deslocou 4 vezes. 4. Esse número é maior do que 3,16? Não. Então, a ordem de grandeza, vou colocar aqui a ordem de grandeza, ela vai ser 10 elevado a 4. Serve também para números pequenos, professor? Serve. Então, você imagina aqui 0,0005. Então, vamos colocar 5 vezes 10. A vírgula está aqui, passa para cá, não é isso? Então, 1, 2, 3, 4. Então, menos 4. O número é maior do que 3,16? É. Então, vou adicionar aqui mais 1. Então, vai ficar 10 elevado a menos 4 mais 1. Então, a ordem de grandeza dele é 10 elevado a menos 3. Então, eu vou botar outros vídeos para vocês estudarem. Não é uma coisa de sete cabeças, mas é preciso que vocês criem esse hábito de fazer essas questões, tá bom? Para não se aperrear. Então, pessoal, agora nós vamos só responder aqui uns exercícios, tá bom? Para a gente se habituar como é que funcionam essas questões. E aí eu vou passar só uma ou duas questões para vocês comentarem aí o que vocês acharam aí da aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, bora aqui responder uma questão mostrando como é que é trabalhado essas questões de potência de ideia, de número e tal. Vamos lá. O diâmetro de um fio de cabelo, 10 elevado a menos 4 metros. É uma distância muito pequena. Sabendo que o diâmetro de um átomo é 10 elevado a menos 10, então o cabelo é 10 elevado a menos 4. Já o do átomo é 10 elevado a menos 10. Quantos átomos colocados lado a lado seriam necessários para fazer uma linha que dividiria o fio de cabelo no meio? E aí, como é que vocês fazem? Então, primeiro de tudo, você tem que saber quem é o maior e quem é o menor. Ele quer saber quantos átomos vão caber no meio do diâmetro do cabelo. Então, o diâmetro do cabelo é maior, porque é um número negativo, ele está mais próximo do zero. Então, o átomo é menor. Então, se você pega aqui um diâmetro de um cabelo, ele quer saber quantos átomos a gente ia colocar aqui enfileirado. Então, você pega sempre o maior e divide pelo menor. O maior é o cabelo, ele é 10 elevado a menos 4. E o menor é o átomo, que é 10 elevado a menos 10. Então, nós temos potências dividindo, né? Mesma base. Então, conserva a base. Então, eu troco o sinal do de baixo. Então, fica, ó, mais 10. Então, menos 4 mais 10 vai dar mais 6. Então, a resposta correta aí seria a letra C. Certo, pessoal? Vamos lá. Olha aí sobre a questão de medir. Como é que é colocado no vestibular. O velocímetro indica a velocidade instantânea de um veículo. Num certo instante, a indicação do aparelho está representada abaixo. Então, nós temos aqui, ó, a representação. A melhor leitura da velocidade em km por hora é... Então, aqui está em km por hora, então está tranquilo. Então, olha só, se ele estivesse bem no meio aqui, era fácil. Mas ele não está. Então, observe, de 80 para 100. Nós temos quanto? De 100 menos 80, 20. Então, de 80 para 100 nós temos 20 unidades. Então aqui cada um representa 10. Esse aqui é 80, aqui é 100. Esse aqui será 90. Então não é nem 80 nem 90. O valor está entre 80 e 90. Tá bom? Então aqui você já elimina esse, já elimina esse. E você já elimina o 92 porque o 92 passou de 90. Tá bom?
Então você vai ficar com dúvida entre 87 e 84. E como é que você faz para saber? Você bota novamente aqui no meio, aqui, ó, olha só o meio. Se aqui é 90, esse ponto aqui é 85. Então ele passou de 85. Então a resposta correta aqui é a letra C. Viu como é fácil? Então, pessoal, por hoje é só, tá bom? Então, eu vou colocar mais exercícios para vocês aí. E na próxima aula vamos responder mais exercícios. Vou combinar com vocês uma aula ao vivo para a gente tirar todas as dúvidas e conhecer vocês também, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.